Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia. Bora brindar o ano novo que se inicia hoje. Carnaval passou. E agora? Qual é a desculpa que as pessoas têm para não colocarem cor no dia na vida delas? Conte para mim. Bom dia, Dani maravilhosa. Então bora começar o nosso acordar da vizinha. Aquele momento que a gente dá cor, dá vida para o nosso dia, que a gente traz a nossa intenção, que a gente traz o nosso coração para que a nossa vida seja uma vida com mais resultado, com mais sentido e de uma forma mais fluida, sem tanto esforço para ter cada um dos resultados. Então, vamos começar o nosso acordar da vizinha falando sobre luz. Deixe a luz entrar. E pra gente falar sobre isso, tem uma frase aqui que fala o seguinte: viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Então, muitas vezes a gente está passando por um desafio e a gente não consegue enxergar o lado bom desse desafio. Então a gente só enxerga sombra, quando na verdade o que a gente mais vive é a nossa luz. Por quê? Porque ela está dentro de nós e quanto mais a gente consegue acessar ela, mais coisas boas a gente se conecta e a gente vive. Bom dia, Sandra maravilhosa! Então vamos lá. Deixa a luz entrar. Nos noticiários internacionais, talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que foram sequestradas e permaneceram por muito tempo, às vezes até por anos, presas em porões onde sofreram vários tipos de abuso. Por mais que um dia essas pessoas finalmente tenham sido resgatadas, as feridas geradas decorrentes daqueles dias permaneceram em sua alma e a memória dos momentos de horror se mantém vívidas. Então, quantas vezes você está passando por um desafio e aí ficam memórias em você daquele desafio que você está passando, que você está vivendo e que você não está se permitindo aprender com ele. Você está só olhando, né, para a escuridão. Bom dia, tá? Bom dia, Aline. Bom dia, Sol. Bom dia, vizinhas. Então, vamos voltar aqui no Deixa a Luz Entrar. O fato é que muitos de nós estamos com a nossa alma presa em lugares como esses, onde não permitimos que Deus entre. Vizinhas, pensa o quanto isso é profundo e verdadeiro. Existem pessoas que viveram um sequestro e que ficaram muito tempo num porão, sendo abusadas, vivendo, né, abusos físicos, mentais, emocionais. E essas pessoas, eu tô falando que tá aqui, né, escrito e que realmente acontece. Elas mantêm nas memórias delas esses momentos, né, tenebrosos da vida. E nós, que muitas vezes não passamos por uma situação dessa, a gente fica com a nossa alma presa nesses lugares que não são nossos, porque a gente se permite viver abusos onde a pessoa vai lá e aponta o dedinho falando, porque você tem que fazer assim, porque você tem que fazer assado, porque você é isso, porque você é aquilo. E a gente vai se colocando em caixinhas, que aqui colocaram como porões, que não são nossos. Talvez a sua infância, a sua adolescência ou até a sua juventude tenham sido sequestradas e colocadas em lugares assim, onde você passou por dias difíceis, mas não consegue se abrir com as pessoas a respeito disso, pois são momentos que você não quer revisitar. Então, vizinha, muitas vezes a gente passa por situações desafiadoras e a gente não querendo acessar as emoções dessas situações, o que a gente faz? A gente guarda tudo em caixinhas
e fala, ah, isso daqui eu não quero mais nem saber, eu não quero mais lembrar disso. Acontece que o sentir, tudo aquilo que você sentiu passando por cada uma das emoções está lá guardadinho. E quando você não acessa, isso internamente vai ficando no seu corpo, vai somatizando em forma de doença, porque são emoções que precisam ser externalizadas, mas que você foi lá e abafou. E aí quando você abafa, o seu corpo ele começa a adoecer. Então essas emoções negativas podem acabar travando a sua vida, impedindo você de prosseguir e te adoecendo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Permita que Deus Pai abra esses porões da sua alma para que você seja liberta de tudo aquilo que tem te paralisado. Vizinha, dentro de nós temos uma essência, uma alma muito linda e muito sábia. Essa alma, ela sabe o que cada uma de nós veio viver aqui. A gente não veio nessa vida a passeio. E esses desafios que a gente vive na nossa vida são oportunidades da gente começar a se desenvolver de uma forma diferente para viver tudo aquilo que a nossa alma está pedindo pra gente. Agora, quando a gente abafa essas situações e não encara elas de frente e não busca os aprendizados, a nossa alma começa a adoecer. Talvez você tenha trancado essas dores com cadeados, na expectativa de que não afetariam mais a sua vida. Contudo, entenda que elas invariavelmente deixam marcas que acabam influenciando você. Vizinha, quando a gente tranca as nossas dores com cadeados, o que a gente está fazendo? A gente está criando um monte de crença que vai limitar a gente a não ir para o próximo nível, para o próximo passo. Porque a gente até quer, mas aí a gente não se sente merecedora. A gente não tem a inteligência emocional e lidar com os desafios para poder ir para o próximo nível, para o próximo passo. E isso vai paralisando a gente na nossa vida, vai fazendo com que a gente não viva a realização dos nossos sonhos. Mas a gente veio nessa vida para viver a realização dos nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles são a bússola da nossa alma. E aí, para que a gente realize os nossos sonhos, vão vir os desafios, os perrengues e tudo mais. E eles são as oportunidades de você se preparar para viver esse seu sonho. Então aqui fala o seguinte: quais são as áreas da sua vida que você se encontra em um porão? Isso é muito sério, vizinha. Vai lá e olha, 5 áreas da felicidade: relacionamento, saúde, espiritualidade, carreira e dinheiro. Escreve aí essas 5 áreas no seu caderno da prosperidade. Elas são as 5 áreas da felicidade. Quando elas estão em movimento, você tem a tendência de se sentir mais feliz. Agora olha, quais dessas áreas estão paralisadas, não estão se movimentando? Essas áreas são as áreas da sua vida que você se colocou naquele porão das pessoas que estão vivendo um sequestro. Só que ao invés de você estar vivendo um sequestro, né, real, físico, você está vivendo um sequestro emocional, seu de você mesma, seu de quem você veio ser aqui nessa vida. Então, você fez lá a lista de quais são as áreas que você se encontra na escuridão, no porão. Agora, permita-se que a luz que vem de Deus Pai dissipe todas as suas dores e todos os seus traumas que ainda existem e estão aí insistindo em permanecer na sua vida. Só assim você viverá completamente feliz. E como é que a gente permite que a luz de Deus dissipe as nossas dores e os nossos traumas? Não é simplesmente virando e falando: ai Deus, ó, eu estou aqui me permitindo que você dissipe todas as minhas dores e os meus traumas. E aí você fecha os seus olhos e, como num passe de mágica, tudo acontece.
Vizinha, só criança para acreditar nisso, né? E a gente aqui é adulta. Então a gente sabe que como é que eu faço isso? Eu faço isso olhando para mim, identificando quais são as fontes dos meus traumas, quais são as fontes das minhas dores. Porque é só dessa forma que eu vou conseguir colocar luz nessa minha dor, luz nessa sombra. E foi muito significativo eu abrir esse Café com Deus Pai de hoje, que é um antigo, e eu peguei uma página qualquer para trazer para mim a mensagem. Porque assim, eu vivo uma vida igual a de vocês, né? Então a minha vida tem várias coisas legais que acontecem, várias pequenas vitórias no meu dia que eu comemoro, mas assim como a de vocês, ela também tem um monte de desafio e perrengue. E na semana passada, eu passei por um grande desafio. Estou passando por ele, né? Ele já está praticamente resolvido, a primeira parte, porque são algumas partes. Mas a primeira parte já está praticamente resolvida. Só que o que acontece? É um desafio, é um perrengue. E aí, o que esse perrengue, esse desafio veio me falar? Quando a situação ela veio para mim, ela me levou direto na minha infância, quando eu tinha 6 anos e eu vivi algo parecido. E aí naquele momento eu senti a Joicinha de 6 anos vivendo uma raiva profunda de uma situação que estava acontecendo ali com o meu pai. Só que hoje a situação não foi com meu pai e eu sou adulta. Mas a minha Joicinha, quando pegou aquela situação, foi lá na fonte, lá na raiz. Era eu com 6 anos passando por uma situação muito parecida. E aí eu fiz o meu movimento de lá, de olhar para a situação, de olhar para aquela dor, de sentir aquela raiva, de mostrar para aquela Joicinha, para aquela criança que hoje a gente cresceu, hoje a gente tem entendimentos diferentes, que a gente consegue lidar com a situação de uma forma diferente, que o meu pai fez o melhor que ele podia na época, mas que agora eu posso fazer diferente, e se eu fizer diferente eu vou ter resultados diferentes. Então eu fui deixando o meu corpo sentir aquela raiva e mandar aquela raiva embora. Eu fui fazendo vários movimentos. Então eu fiz movimentos de escrita, eu fiz movimentos de liberação de raiva, eu fiz movimentos de gritar, eu fiz vários movimentos sentindo aquela raiva saindo. E foi um dia de bastante intensidade de movimentos para que eu fosse ali na raiz e cuidasse daquela ferida que estava ali. E eu fui acalmando o meu emocional. Tanto que o meu dia foi maravilhoso. A notícia veio de manhã cedo, mas o meu dia correu super bem. E aí o que aconteceu no final do dia? Eu já estava muito melhor, a minha energia eu sentia que ela estava alta, porque depois eu fui fazer um movimento para aumentar a minha energia, depois que eu senti a energia, me conectei com ela, entendi para que dela, fui lá, liberei ela, aí eu fui aumentar a minha energia com outros movimentos, que é inclusive o que eu vou fazer com vocês, ensinar esse caminho na segunda-feira agora, dia 10 às 19 horas, onde eu vou falar sobre a sua saúde e o seu poder. Sem saúde a gente não consegue fazer nada nessa vida, vizinha, nada. Então, fui lá, fiz todo o meu movimento. Já estava super bem. Mas o que acontece? O nosso corpo, a gente precisa entender que ele é um corpo mental, emocional, espiritual e físico. Então, a minha alma sentiu a dor, né? O espiritual sentiu a dor. Aí esse espiritual que sentiu a dor foi lá e conectou o emocional. Eu senti a dor e aí me veio a emoção da raiva. Aí eu lidei com aquela raiva, entendi sobre aquela raiva, trabalhei o meu mental, mostrando que hoje eu não preciso viver a mesma experiência, porque eu já tenho um entendimento diferente para lidar com a situação. Então veja, eu trabalhei, eu comecei no espiritual,
A minha alma sentiu. Aí eu fui pro meu emocional. A minha emoção daquele momento que a alma estava me trazendo era a raiva. Eu me permiti sentir a raiva, eu me permiti lidar com a raiva, de frente com ela. E aí eu fui e fiz os meus entendimentos de mentalidade da vizinha próspera, mostrando que eu tô diferente, que eu tenho outros entendimentos, que eu tenho outros recursos, que vai ser muito mais simples lidar com essa situação nesse momento atual. Fiquei tranquila, mas eu sabia que de alguma forma o meu corpo físico também precisava mandar aquilo embora. E não ia ser só com os movimentos que eu tinha feito. E aí, ó, aqui, o meu olho. O meu olho está com um tersol. O que é o tersol quando a gente está falando da psicossomática, né? Que são as emoções. É uma raiva que precisa externalizar. E essa raiva vem em qual olho? No olho direito, o lado direito é o quê? É o masculino, é o pai. Então tá tudo ligado. O nosso corpo, ele é extremamente sábio. Ele tem uma inteligência única. Só que muitas vezes o que a gente faz? Ah, é um tersol. Vou no médico ver como é que eu cuido do tersol, não sei o quê. E não vai entender o motivo real do tersol. Então, vou no médico ver? Óbvio que eu vou no médico ver. Mas não adianta eu ir lá só ver o físico. Eu preciso entender a causa raiz. É isso que vai fazer eu viver o meu processo de evolução. Porque se eu for simplesmente no médico e seguir só o que a parte física fala, eu não vou resolver isso para que isso não aconteça com recorrência. E a gente precisa começar a aprender a criar essa inteligência sobre nós. O nosso corpo, ele diz muito sobre os nossos movimentos. Mas para chegar no físico, antes ele já tá lá gritando na alma, no emocional e no mental, para depois vir para fora. Por quê? Porque o nosso processo de desenvolvimento, ele não é de fora para dentro, não é o outro que vai me desenvolver, sou eu que vou me permitir me desenvolver. Então eu tô aqui falando para você, se você se permitir viver e colocar em prática aquilo que eu tô te falando, você vai colher resultado. Senão, você não vai colher. Eu tô colhendo os meus, por quê? Porque eu faço o meu movimento. Mas o que eu posso fazer para você é te mostrar o caminho. Mas quem precisa caminhar e colocar a luz na sua jornada é você. Então a Tá colocou aqui, identificar, reconhecer, romper, mudar os comportamentos e viver. É isso, total. E acabei atendendo a ligação. Vamos lá. O que acontece? Cadê? Identificar, reconhecer, romper, mudar os comportamentos. Então, quando a gente identifica, a gente reconhece, faltou aqui um momento, que é o sentir. E é muito importante sentir. Eu preciso me permitir, eu reconheço, aí eu vou sentir. Tá tudo bem eu sentir raiva, tá tudo bem eu querer chorar, tá tudo bem eu sentir tristeza, tá tudo bem eu sentir medo, tá tudo bem a gente sentir as emoções, inclusive tá tudo ótimo, a gente precisa sentir as emoções. Aí eu senti, eu rompo. Quando eu rompi, eu mudo o comportamento, para eu poder viver diferente. E como é que a gente muda comportamento? Estando nos ambientes certos, que estimulam a gente a desenvolver novos comportamentos. Sozinho é muito desafiador. E como é que eu faço esse movimento? Hoje eu faço, né? Porque eu tenho os meus grupos de desenvolvimento, tenho a minha terapeuta que tá comigo, faço hoje terapia uma vez por mês, é só uma terapia mais de manutenção mesmo. Mas é importante eu fazer também, quando eu sinto necessidade de aprofundar alguma coisa, eu também aprofundo. Então a gente vai nesse caminho, mas o sentir dentro desse processo, ele é extremamente importante. Nossa, faz muito sentido, é muito verdadeiro, eu passei por isso, fiz esses movimentos e deu super certo, ó, tá falando. Então quando a gente se movimenta, quando a gente entende, sai do superficial, vizinha, a gente para ser superficial, para viver meia boca. A gente veio nessa vida para viver a vida,
para trazer sentido, para trazer cor todo dia para nossa vida, para acordar todos os dias para nossa vida. O que é o acordar? É dar a cor. E quando a gente dá ele lá na nossa causa raiz, tudo fica mais simples de ser resolvido. Tudo faz muito mais sentido. E aqui não sou só eu falando, ó, a Thaís também tá falando aqui, que ela passou pelo mesmo movimento e sentiu o resultado acontecendo. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente só tá ali estancando a dor do momento. E cada vez que a gente finge que resolveu um problema só resolvendo ali a superfície, o nosso corpo vai gritar mais, o nosso corpo vai adoecer mais. Por quê? Porque a nossa alma tá lá, tentando de todas as formas ruim, que tá desafiador, que tá pesado, que não é aquele, que precisa ajustar a rota. E aí a gente fica pagando de louca no automático da vida, na correria, inventando conversinha pra gente. A mulher, ela tem, né, uma biblioteca de inventar conversinha. E aí, nessas bibliotecas de conversinha, 2 pontos mega escassos que a mulher tem com ela é dar desculpa. Eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Quando você tá falando isso, você tá falando que você não é prioridade na sua vida. Você tá falando que os seus sonhos não são prioridades na sua vida. Você tá falando que você viver uma vida saudável não é prioridade na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Vão vir desafios cada vez piores para te chacoalhar e falar: e aí, até quando? Você vai se contar historinha e ficar se enganando para não fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer por você. Isso é muito sério. Então vamos ao nosso direcionamento do dia da cartinha. Como eu amo essa sabedoria. Vamos lá. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. Ai, vizinha. Hashtag ponto final sem mais. Resumo de tudo que eu falei hoje está aqui. Vizinha, não existe sabedoria maior do que a gente falar com o nosso coração aquilo que é verdade, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vive de resultado na nossa vida e ver as pessoas que aplicam também vivendo. Perceba o quanto que a mensagem da cartinha vem alinhada com a mensagem do dia. O que eu falei do sentir? O sentir, ele é a nossa bússola da alma. Ele comanda 95% das nossas. Só que aonde que está a raiz do nosso sentir? A gente começou a desenvolver o nosso sentir lá na primeira infância, do 0 aos 7 anos. E a gente não vai lá na fonte, na raiz, entender o que aconteceu. Então vamos lá, ó. Os nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo. Quais delas você está no porão? Você está paralisada, no escuro, abafando o seu sentir, não querendo lidar com as situações que você precisa lidar. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso quer te ensinar. Se você não se fizer essa pergunta e aprofundar em você, você vai continuar vivendo essa vida que muitas vezes está sem sentido, está sem cor, está no automático, está naquela sensação de que eu faço e não tenho resultado. Parece que por mais que eu me esforce, nunca é o suficiente. Porque na verdade não é sobre o esforço. Na verdade é sobre a inteligência. Não é fazer mais, é fazer melhor. E a gente só consegue fazer isso para ter melhores resultados quando a gente sabe quem a gente é. Se permitir sentir é a parte mais difícil, e ser intencional, porque vale a pena. Joy maravilhosa, coisa mais linda.
E o que acontece? Eu falo, né, tá, que é o seguinte: tudo aquilo que é mais difícil, que é mais desafiador, que a gente mais resiste, é o que a gente mais precisa. E por que hoje o sentir, ele é tão desafiador para a mulher da nossa idade ali, entre 30 e 50 anos, fala até mais, 30 a 60 anos, por que o sentir é um desafio? Porque a gente não foi ensinado a sentir. A gente foi ensinado assim: você é forte, você precisa ser forte, engole esse choro, para de ser mole. E a gente não aprendeu a sentir. Só que acontece que hoje estamos aqui, olhando para nós, através do acordar da vizinha. As vizinhas que são lá da vila, a gente aprofunda muito mais todos esses temas, né, aí ao longo dos nossos dias. Mas a gente está aqui olhando para isso. E hoje a gente entende que a gente pode fazer diferente. Então, se lá na infância eu não fui ensinada a sentir, porque meus pais também não foram ensinados, meus avós também não foram ensinados, então cada um fez o seu melhor. Mas se hoje eu sei a importância de sentir, qual que é a minha responsabilidade? É ir buscar os ambientes certos que vão me desenvolver nesse sentir. Tá bom, como é que eu faço para sentir? Nunca aprendi isso. Como é que eu faço? Se coloca nos ambientes certos, por exemplo, a vila, lá a gente aprende a sentir. Então, como é que eu faço para sentir? Não tem como você sentir olhando para fora. Você só consegue sentir se conectando com o interno. E aí, quando a gente sente, a gente começa a identificar: opa, não estou me sentindo merecedora, ou estou me sentindo merecedora. Não estou me sentindo preparada, ou estou me sentindo preparada. Estou sentindo que eu preciso chorar. Então chore. Porque quantas vezes a gente escutou, engole o choro, e aí a gente tem vontade de chorar, a gente não chora. Aí o que a gente vai fazendo? Isso vai fazendo o quê? Vai adoecendo o nosso corpo. E aí a gente acorda já cansada e não sabe por qual motivo. E aí a gente não consegue engravidar. E aí a gente tem uma enxaqueca que não passa nunca. E aí a gente normaliza a cólica que não é para ser normal, para que realmente a gente possa começar em nós viver uma vida comece a colher resultados diferentes. Beijo no coração. Amanhã a gente tá junto aqui novamente.